Perfeito. E é Que parecido legal. também com a música, né? Porque tem aquela música que a gente ouve de primeiro momento e a gente não se identifica, ou então não entende. Poxa, que música chata. Acho que acontece o tempo todo, né? Depois a gente vai ouvir de novo, num outro momento. Eu não sei se tem a ver com o estado de espírito que a gente se encontra também, né? Se é assim também na literatura, se acontece isso também, essa mesma comparação, mas parece que às vezes é algo mágico, né? Que não era para ser naquele momento. Sim, Parece que era para você encontrar, né? Depois. Então, assim, eu já senti isso, né? Com alguns livros que eu li, sinto na música também e vejo que é algo comum entre as pessoas, né? De você não ter aquela primeira identificação, ou não entender no primeiro momento o que você está ouvindo, o que você está lendo, mas que vai chegar a certo ponto da tua vida que isso vai de encontro com você de novo, e aí você vai passar a entender da segunda vez ou da terceira vez. sim. Então, assim, eu acho isso muito bacana. E, bom, sobre o siameses, quanto tempo aí levou desde o início para você iniciar ele? Como que foi o processo todo? Um livro meu que teve assim repercussão nacional foi de 2012, chamado As Visitas que Hoje Estamos. É um livro em que eu testei uma fórmula, né? Eu escrevi esse livro durante 10 anos, aos poucos, e fui testando. Na verdade, a ideia era que vários fragmentos coexistissem, simulando um pouco o que é a vida. Às vezes esses fragmentos dialogam, outras vezes não. E cada leitor, de acordo com a sua história, para usar isso que a gente falou até aqui, vai fazer a ligação desses pequenos trechos de acordo com o momento da própria existência, da vida. E esse romance acabou sendo bem recebido pela crítica, teve boas resenhas. E eu pensei, logo que acabei esse livro, eu pensei num novo procedimento. No lugar de pequenos fragmentos em que o leitor fizesse essa coesão, né, desses fragmentos de acordo com a própria existência, eu pensei num longo discurso, uma pessoa falando a respeito de uma única história, de uma única vida durante um longo tempo. E os fragmentos, então, se dariam de um jeito oposto àquele, mas, por que não dizer, especular. E foi assim que eu fiquei escrevendo aí os siameses durante uns 8 anos. O processo de escrita é curioso, ele é solitário, não é? É diferente da música. Você compõe a Sim. música, Mais introspectivo, né? ele é mais introspectivo. A música, você está ali, você se escuta, não é? Você Sim, compõe e depois você imediatamente mostra para as outras pessoas, sim. elas vão falar o que é que acharam, vão palpitar, vão dizer gostaram, não gostaram. A literatura é um pouco mais solitária, não é? Você fica preso ali naquele trabalho e você vai testando dia a dia, relendo o que você faz, né? Então, o processo de escrita é sempre um processo de reescrita, eu digo. Do mesmo modo que o leitor, quando relê um livro anos depois, esse livro ecoa de modos distintos, como falamos, escrever é um processo semelhante, no sentido de que, ao terminar aquela página, muitas vezes você não tem o distanciamento crítico necessário para dizer isso aqui é bom ou isso não é. Então, normalmente eu paro, deixo para o dia seguinte, começo relendo aquilo que eu Tudo que você fiz. fez. Sim, altero para depois escrever mais um pouquinho, 1, 2 páginas, nunca mais do que isso, porque é desgastante. Mas não porque é, é desgastante no sentido de cansaço, claro, mas é prazeroso também. Você usou a palavra chato agora há pouco em relação às obras de arte, é uma palavra curiosa, não é? Nós vivemos uma época, parece que tudo tem que ser legal, bacana, e a gente tem que rir o tempo inteiro daquilo. Eu acho que a vida não é só risada, não é Sim, sim. apenas alegria, não é? E A nós, tristeza tem que fazer parte também. claro, e é assim que a gente consegue pontuar, não é, o que a gente está vivendo, quando a gente passa pelo oposto. Tudo ganha Ó, sentido. você está comentando algo que um padre disse aqui. Ele falou exatamente o que você está dizendo. É, Né? Essa nova era muito plástica que a gente vive. Já viu, descartável, já né? viu o Pondé falando muito sobre isso também. Sim, sim. Sabem que o Horácio, grande poeta romano, ele uma vez recebeu a carta de uns amigos, né, uma família, né, os Pisões. Inclusive, esse texto é conhecido também como Epístola ad Pisones, Carta aos Pisões. E eles queriam conselhos. Eles eram poetas, Horácio já famoso,
Horácio, como é que a gente escreve bem? E aí ele vai dar os conselhos, que são lá umas 20 páginas, né? Mas logo no começo é muito divertido o que ele diz e ilustra um pouco o que a gente acabou de falar aqui. Ele diz assim, olha, guarde na gaveta o que você escreveu durante 8 anos. Depois de 8 anos, leia. Se estiver bom, publique. Se não estiver, jogue fora. Agora veja, quem é que hoje tem essa paciência, né? 8 anos. Sim, de ter de produzir com esse ritmo para perceber se aquilo de fato tem força ou não, né? Na verdade, o conselho dele é curioso para quem escreve. Para todo mundo que escreve aqui, eu vou dizer como eu entendo isso. Evidentemente, há várias leituras possíveis. Sim. Eu imagino que e eu vejo isso quando escrevo, que essa ideia do distanciamento crítico. Eu não consigo perceber se tal não está bom. 8 anos depois, eu me esqueci daquele texto. E eu leio como se fosse um estranho. Ao ler como se fosse um estranho aquilo que fiz, eu tenho o distanciamento necessário para poder trabalhar, retrabalhar, não é? Publicar, como ele sugeriu, ou jogar fora.